a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Como que um país democrático entregou o poder a um ditador? Primeiro, vamos pensar na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. O governo era o Império Alemão, governado pelo imperador Kaiser Wilhelm II, e havia um sistema monárquico forte, com grande poder militar. Economicamente falando, era uma grande potência, inclusive uma das maiores da Europa. Havia um crescimento rápido e uma economia industrial muito forte. A Alemanha tinha um grande investimento militar, era um exército grande e respeitado. A população tinha orgulho da sua nação e uma grande confiança no crescimento do país. Mas em 1914 as coisas começam a desandar, por conta da rivalidade internacional e o clima de militarismo. A Primeira Guerra Mundial durou entre 1914 a 1918. Foi um dos maiores e mais destrutivos conflitos do século XX. A Alemanha foi derrotada. E ao final da guerra, os países derrotados, especialmente a Alemanha, foram forçados a aceitar duras condições no acordo de paz, incluindo culpa pela guerra, perdas territoriais e pesadas reparações de guerra. Essas punições foram incluídas no Tratado de Versalhes de 1919 e deixaram a maioria dos alemães ressentidos e economicamente fragilizados. Os impactos da guerra e o pós-guerra na Alemanha. A derrota humilhante, a crise econômica e o sentimento de injustiça criaram um clima de instabilidade social e política na Alemanha. Esse cenário facilitou o crescimento de grupos extremistas que prometiam restaurar o orgulho nacional e combater os problemas do país. Então é a partir daqui que Hitler começa a se planejar para poder conseguir tomar o poder e restaurar o orgulho do país. A República de Weimar claramente ficou muito comprometida, vista por muitos alemães como fraca, incapaz de resolver o caos econômico, o desemprego e a hiperinflação da década de 1920. Isso claramente abriu espaço para movimentos radicais de direita ganharem apoio popular. Um fato muito marcante é a participação de Adolf Hitler na Primeira Guerra Mundial. Ele serviu no exército alemão durante a guerra e foi ferido 2 vezes. E então isso deu à sua vida direção e propósito, reforçando seu nacionalismo e a visão de um destino militar e político para a Alemanha na pós-guerra. Depois do fim da guerra, ele voltou a Munique e em 1919 foi colocado uma unidade do exército que monitorava a atividade política civil. E foi aí que ele começou a se envolver com grupos nacionalistas e anticomunistas, exprimindo ideias antissemitas e racistas. Claramente, a derrota da Alemanha na guerra contribuiu para a ascensão de Hitler ao poder. A turbulência e o ressentimento no pós-guerra criaram um ambiente no qual as ideias de extrema-direita ganharam força. Grandes setores da população alemã procuravam líderes que prometessem revogar o Tratado de Versalhes, restaurar a ordem e revigorar a nação. Essa retórica fazia parte da plataforma que Hitler e o Partido Nazista desenvolveram nos anos 1920 e 1930. O Partido Nazista começou a crescer em relevância política a partir do final da década de 1920. Início dos anos 30, conquistando votos e seguidores ao explorar o descontentamento econômico e político decorrente da Primeira Guerra Mundial e da crise econômica mundial. E em 30 de janeiro de 1933, em meio à instabilidade política da República de Weimar e à pressão de elites conservadoras, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Adolf Hitler chanceler da Alemanha, marcando o início de sua ascensão ao poder. Tá, mas por que Hindenburg nomeou Hitler? Primeiramente pelo fato dele se destacar cada vez mais, e a elite conservadora alemã acreditava que poderia controlar Hitler, usá-lo para conter o avanço do comunismo e estabilizar o governo. Claramente foi um grande erro de cálculo. O incêndio de Reichstag. Poucas semanas depois de Adolf Hitler se tornar chanceler da Alemanha, o edifício de Reichstag foi tomado pelo fogo. O incêndio aconteceu na noite de 27 de fevereiro de 1933, em Berlim. O Reichstag era um prédio do parlamento alemão. No local foi preso um jovem holandês chamado Marinus van der Lubbe, que tinha ligações com grupos comunistas. Ele confessou o crime e foi condenado à morte. Logo depois foi aprovado o Decreto do Incêndio de Reichstag, que suspendeu liberdades civis, permitiu prisões sem julgamentos, censurou a imprensa e reprimiu opositores políticos. Poucas semanas depois, em março de 1933, foi aprovada a Lei de Concessão de Plenos Poderes, que deu poderes ditadores a Hitler. O incêndio foi um dos momentos decisivos para o início do regime nazista na Alemanha. Uso da propaganda na ascensão de Adolf Hitler. As propagandas começaram antes mesmo de Adolf se tornar chanceler. Mas quando ele passou a ter o poder como chanceler, as propagandas foram para outro nível. Foram em rádios, o governo produziu rádios baratos para que os discursos de Hitler chegassem a toda a população. Foram também em jornais e panfletos com mensagens simples, repetitivas e emocionais. E até mesmo no cinema, com filmes que exaltavam o nacionalismo e a figura de Hitler. E as propagandas em eventos gigantescos que criavam sensação de força, união e poder. O principal responsável pela organização da propaganda foi Joseph N. Goebbels, ministro da propaganda do regime nazista. Ele acreditava que
abre aspas, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, fecha aspas. Algo curioso é que o personagem da série You, Joey Goldberg, ele tem um nome muito parecido com o Joseph e, inclusive, ambos demonstram muitos sinais de manipulação. Em relação à propaganda, a Alemanha estava girando em torno de Hitler. Em 2 de agosto de 1934, o presidente Paul von Hindenburg, Hitler já era chanceler desde 1933 e logo após de Hindenburg, Hitler fundiu os cargos de presidente e chanceler. Ele passou a se autodenominar líder. E o povo aceitou? Sim, houve um plebiscito em 1934 e oficialmente cerca de 90% votaram a favor da unificação dos cargos. Porém, a votação ocorreu sob forte propaganda e repressão. E a Alemanha já não era uma democracia plena. E então, oficialmente, Hitler se tornou presidente da Alemanha. E é aí que o Holocausto começa.